Bem-vinda, Sheili, ao podcast Profissão Artista. Já já vocês vão saber quem é a Sheili. Vamos começar aqui com o nosso ping-pong de costume para aquecer essa conversa e já já vocês vão saber tudo sobre o que essa mulher maravilhosa tem para contar para vocês. Papo importante. Vamos lá, Sheili. Vamos, papo importante é alguma coisa que eu tenho que dizer? Não, eu tô só introduzindo. Vamos eu achei que papo importante, aí violência. Achei que já tinha, eu tô tão preparada para o ping-pong, você anunciou o ping-pong, eu já me senti na frente da Marília Gabriela. Tô preparada. Então, vamos lá. Vegetais ou frutas? Vegetais. Doce ou salgado? Depende. Qual mais? Depende. Doce com salgado? Bolo com salame? Gosto, ótimo. Café ou chá? Café. E chá? Café, mais café. Depende do dia. Banheira ou chuveiro? Eu quero me limpar ou eu quero descansar? Depende do objetivo também. Olha, acho que pra limpar a banheira é pior, entendeu? Eu gosto mais... eu quero um banho, quero me limpar. Chuveiro. Quero descansar a banheira. Ótimo. Oceano ou lago? Lago. Essa eu não tenho dúvida. Eu não gosto de ficar com aquele sal no meio das pernas, sabe? Sei. Livro ou série? Depende, mas eu tô no momento mais série. No momento série. Algo que você está assistindo interessante? Crimes reais. E como as pessoas conseguem enganar. Teve uma que eu gostei muito sobre tapes, alguma coisa que chama tapes, alguma coisa, não lembro o nome, mas sobre criminosos que confessaram seus crimes. Isso está gravado numa fita de vídeo, que é uma prova de crime, e se vê depois que não foram eles, né? Não foram essas pessoas que cometeram os crimes, não foram elas, por mais que elas tenham confessado. Ou foi sobre coação, ou foi mentira mesmo. Então, como a mente humana ela é mais complicada. Ultimamente eu tenho estudado muito a mentira e por que as pessoas acreditam em mentiras. Interessante, assunto interessante. E se a gente olhar para a Sheili, porque eu vou puxar aqui, eu quero que as pessoas conheçam você. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás, qual seria? Tá lindo! É que eu tô pensando, 10 anos atrás é pouco tempo, né? Você veja, eu tô velha, pra achar 10 anos pouco tempo, eu já tava em São Paulo, vai nessa, que é tua, vai nessa. Vai que é tua. Se joga, exatamente como você está fazendo. Ótimo. Não precisa seguir uma profissão só, uma área só, uma coisa só. É isso aí mesmo, vai aí, porque acho que uma coisa que me atormentava um tempo atrás é a ideia de que precisa escolher uma profissão especial, uma carreira. E eu não teria chegado aqui se eu tivesse feito isso. E o que é aqui para você? Conta pra gente. Hoje eu treino quem precisa falar em público em frente às câmeras, e as pessoas me conhecem muito por causa disso. Também trabalho ainda como atriz, sempre trabalhei desde pequena como atriz. Então trabalho para algumas empresas, apresento algumas coisas. Faço vídeos na internet porque eu gosto. Tenho um trabalho voluntário de erradicação da violência sexual, que é um trabalho que eu primo muito, e eu desenho experiências de aprendizagem. Então, além de dirigir eventos corporativos, que é uma coisa que eu faço muito também. Faz poucas coisas. Apresentar e dirigir eventos são coisas que eu faço há bastante tempo, que a minha formação é em direção de teatro. E eu falo que o evento ele é igual uma peça de teatro, só que você tem dinheiro, porque no teatro nem sempre é uma realidade, e atores ruins, né? Que são os executivos. Coitados. Por isso que eu comecei a treinar até mais do que dirigir, porque você investe um monte de grana num evento incrível, leva toda a empresa para lá, gasta no cenário, e a pessoa sobe no palco e todo mundo dorme em 5 minutos. Então, acho que a gente pode trazer a lógica do teatro para os eventos também, para criar espetáculo mesmo, né? Sim, não, é real, porque esses eventos são um porre, né? Vamos combinar, que todo mundo dorme. Sim, mas sabe que hoje tem jeitos, né? Imagina quando virou para online, então. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque as pessoas começaram filmando o que elas faziam no presencial e achando que ia ficar bom. Se no presencial já era uma chatice, imagine no online. Todo mundo tira a câmera e dá aquele ronquinho enquanto o cara tá falando. Exatamente, não tem como, sabe? Então, eu trabalhei muito transferindo, né? Virando, a gente fala, virando experiências do presencial para o online, que é alguma coisa que eu já fiz muito na vida, treinar pessoas que estão acostumadas no presencial para falar no online. E isso eu já fazia numa empresa de cursos online há mais de 10 anos atrás, eu fazia isso, treinava pessoas. Antes, quando tudo era mato, antes de ser moda fazer as coisas no online.
Mas então Agora, então. tem uma coisa, como é que a gente cria interesse genuíno e faz coisas importantes para as pessoas, né, no online e tal. E como que você vê essa parte da comunicação, então, né? A comunicação, enfim, é uma forma que a gente socializa e conecta com as pessoas, né? Então, isso é uma ferramenta extremamente importante para qualquer profissional, mas também para os artistas. Como que você vê isso, Sheila? Para criar e aproveitar oportunidades. Eu acho a comunicação importante. Você pode aproveitar algo e você pode também criar uma oportunidade onde não tinha. Acho que essas 2 coisas acontecem com a comunicação. E os artistas, especificamente quem se entende como artista, pode ter muita dificuldade por trabalhar com o intangível. A comunicação, ela se dá na ordem prática do tangível. Então eu preciso mostrar o que eu faço para alguém, eu preciso negociar valores, como o povo sofre para negociar valores, eu preciso fechar contrato, eu preciso manter uma boa relação com esse meu contratante, né, e no longo prazo, é isso que faz uma carreira de um artista, não é o dom. Vou contar para vocês, se vocês não Oh, sabem, mas eu sei que vocês já sabem. novidade! Essa novidade que eu sei que vocês já devem ter falado muito por aqui, né. Não é o dom. Os artistas que conseguem construir uma carreira, e eu acompanho vários, porque eu dei aula na faculdade de teatro e na faculdade de cinema, meu Deus, faz uns 15 anos, 20 que eu dava aula. Então eu vi as pessoas crescerem, né, nas suas carreiras, assim. Eu fui crescendo e vi as pessoas crescendo nas suas áreas de atuação, e tá aí quem é disciplinado, quem consegue organizar as coisas. E a comunicação, ela é uma organização das parcerias, uma organização das relações. E é isso que eu vejo de Sim, e eu acho que necessidade ainda dela. faltam, né? Eu escuto muito, assim, quando eu lido, principalmente quando você fala de, como você havia citado antes, tipo, lei de incentivo ou corporativo, né? Falar com esses ambientes, existe ainda uma distância muito grande entre o artista e esses ambientes também, né? E às vezes, quando eu lido com esse tipo de ambiente, as pessoas falam, faltam artistas que sabem se comunicar, mas comunicar assim, numa conversa, né? Levar uma conversa adiante, assim. Então é Entendendo o que que é básico, né? prioridade, sabe. Eu tô lendo um livro sobre inteligência e é muito interessante, porque achou-se muito tempo que a inteligência analítica era a principal e o teste de QI media a inteligência analítica. Mas você tem a inteligência dos últimos estudos sobre inteligência, que já teve 8, já teve 3, já teve emocional, mas ninguém consegue comprovar essa tal dessa inteligência emocional, mas tem a prática, que é você priorizar, você organizar, você gerir, né, as coisas. E essa inteligência da comunicação que leva para a prática, eu acho difícil. E não necessariamente só no corporativo. E eu vou te dar exemplo, eu como contratante, porque muitas vezes eu preciso de pessoas, porque eu trabalho com projetos e um é mais louco que o outro, né. Uhum. Outro dia me chamaram para virar uma experiência presencial para online, eram 200 pessoas de países diferentes, era um curso online totalmente que sempre foi presencial, agora era online, e eu tive que montar toda uma equipe e tal. Então, eu pedi, currículo, pedi nos grupos que eu conheço, pessoas com os perfis, e outro dia eu precisava contratar um jornalista ou uma jornalista para um job. Uhum. Jornalista nem é um artista, mas eu considero também um artista. Também consegue. Porque eu precisava que a pessoa escrevesse, né. No digamos, talvez a pessoa não se considere artista, mas eu considero. E só de ver o jeito que as pessoas me responderam, e acho que umas 6 pessoas responderam ao meu chamado, eu expliquei bem o que eu precisava, tipo, 4 delas eu nem vontade de Uhum. bater na parede, assim. A comunicação foi Uhum. péssima. E foi por Uhum. WhatsApp, como todas, mas tem umas que foram péssimas e umas que foram incríveis. Uma que Uhum. já com o meu briefing já me sugeria coisas, já trazia uma solução para mim, e a outra que falava: "Ah, mas e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa". Se eu tivesse 400 respostas, sabe, eu até posso dar mais respostas, não é a questão. Gente que enrolou para me passar valores, essas coisas básicas, tem coisas Fazem muito toda a diferença. básicas que eu Uhum. acabo não contratando alguém por causa disso. Claro Sim. que se eu conheço a pessoa, eu vou lá e dou dicas, falo: "Gente, não faz assim da próxima vez". Mas É. recentemente me pediram indicação, eu vou participar, eu vou criar alguns roteiros sobre storytelling para uma marca muito grande, e eles queriam um homem negro que falasse de storytelling também, para dar aula junto comigo. E eu pedi ajuda num grupo e indicaram vários, criadores de conteúdo, que são essencialmente artistas. E alguns me responderam, mesma coisa. Me responderam assim, sabe, tipo, não dava para ter certeza que eles saberiam o que fazer, pela forma com que responderam, que eles entenderam o que eu estava pedindo. Acho que às vezes o artista ele tem um foco tão autocentrado, que Uhum. ele não se desloca até a necessidade do cliente.
E aí fica uma conversa de maluco. Em compensação, teve um rapaz que mandou um áudio, ele falou: "Olha, eu tô ocupado, daqui a pouquinho eu falo com você". Ele me mandou um áudio, mas ele foi tão maravilhoso no se vender, que quando eu encaminhei para as contratantes, né, eu estava mandando sugestões, elas falaram: "Meu Deus, quando eu crescer eu quero ser esse cara". Maravilhoso. Vende um áudio que vende um projeto gigantesco. Sim, Então acho que a sobrevivência de um artista tá ligado com a comunicação no sim. fim do dia. Não, total, eu acho que é desde a parte, como você falou, de atendimento básico, né, de como contratar um cliente, como seduzir o cliente ou como propor uma parceria, um networking, mas até hoje em dia na exposição do próprio trabalho nas redes sociais, você tem que falar sobre o seu trabalho, né, Sim. e isso é o básico. E falar de um trabalho que muitas vezes você tem uma relação emocional tão grande com ele, que é difícil para você se separar do trabalho, é difícil olhar o que, mas de novo é um deslocamento, e eu estou refletindo aqui com você, até o cliente, consumidor, ou mesmo pessoa que vai ver aquilo. O que que é relevante para essa pessoa? O que que vai agregar valor para ela? O que vai despertar o interesse dela, né? Deixa de ser sobre você e vai para uma outra pessoa. E olha que louco, agora falando, recentemente eu contratei algumas pessoas, artistas, para darem aula. Uhum. Eu contrato eventualmente para darem aula junto comigo em alguns projetos. E aí, eu já tive problemas com 3, as mais artistas são as que eu mais tenho problema. Sim, entre nós, né, gente, estamos é Mais uma artistas do cozinha aqui. estereótipo do Não no estereótipo do artista, eu tenho pessoas que se consideram artistas, que têm um trabalho mais autoral. Vamos classificar assim, tem pessoas que vão dar uma aula sobre um assunto que elas estudaram durante a vida e outras sobre metodologias que elas mesmas criaram. Eu vou considerar artista aqui para essa para esse momento, a pessoa que tem um trabalho autoral. Acho que é uma boa definição de artista, você ter um trabalho autoral, Uhum. mesmo que seja a reprodução de algo, mas tem o seu estilo de fazer. E as pessoas que mais deu problema de comunicação, de contrato, são as que têm um trabalho autoral. Uma delas, porque ela achava, como ela levou a vida inteira para chegar naquela solução, para dar uma aula daquilo era quase feio, ela não queria dar um passo a passo, ela não queria fazer ficar simples uma coisa que ela levou a vida inteira. Mas você não está querendo formar um artista completo em uma reunião de 4 horas. Uhum. Você está querendo despertar o interesse. E se você não der ferramentas práticas e simples para as pessoas, elas não vão conseguir. Mas muitas vezes alguns artistas se ofendem quando você fala: não, nós não conseguimos ensinar essa técnica aqui para o pessoal. Meu Deus! Mas aceita e depois me dá trabalho. Depois a gente precisa substituir essa pessoa porque não vai, sabe? Então, eu tive várias experiências. Nessa empresa de cursos online também. A gente descobriu que é melhor para dar um curso, por exemplo, alguém que sabe ensinar e que se dispõe a essa função, do que um grande artista daquela área. Uhum. Quando Sim. vinham os grandes artistas que não queriam passar pelo processo de desenvolver o conteúdo com gestor de conteúdo, organizar tudo e tal, os alunos reclamavam. Eles falavam, mas isso não é uma aula. Uhum. Mesmo que a pessoa fosse incrível, trazia nome, era muito louco, porque isso trazia para a plataforma, trazia nome, né? Muita gente vinha por causa da pessoa, mas não ficava. Porque a Porque não pessoa quer dizer que não é um era. bom não é um bom comunicador ou educador, né, não é isso. Exatamente, porque faz bem não quer dizer que, e muitas vezes tinha pessoas incríveis que eu queria muito levar para lá, mas no treinamento eu já falava: "Gente, não dá para essa pessoa vir, porque nós vamos expor a pessoa e vamos expor a gente. Vai ficar feio para a pessoa, vai ficar feio para nós". Porque Sim. muitas vezes, dependendo da área de atuação, a pessoa não tem essa dinâmica, e é muito perverso as redes sociais nesse sentido. Sim. Elas são perversas. Exigir que todas as pessoas tenham que falar super bem do seu trabalho, se vender nas redes sociais, é perverso. Porque a pessoa não vai deixar, eu lembro de uma fotógrafa incrível, reconhecidíssima, ela não vai deixar de ser incrível e reconhecidíssima na área dela, porque ela não se vende nas redes sociais. Quer dizer, talvez ela ganhe menos dinheiro nesse mundo Exato. desse momento, mas era uma pessoa incrível que não tinha essa habilidade. Sim, mas é exatamente isso, é uma ferramenta, uma habilidade que a gente, no mínimo, tem que aprender a desenvolver, se a gente quiser se expor, né, num lugar como a internet, né, porque tem essa escolha, você pode ficar no offline, tá tudo bem, mas Ou achar pessoas que vão que contribuir com isso. Sabendo que eu tenho essa limitação, eu encontro exato. alguém que vai me representar. Isso acontece muito com vários artistas, até com influenciadores, né, com pessoas que vão te representar. Teve uma amiga minha que ela é super técnica, assim, na área do feminismo e de dados, ela é uma pesquisadora incrível. Mas ela era, treinei ela, hoje ela tá super bem, mas ela era, uns anos atrás, muito tímida, mas muito boa no que fazia. Só que ela não conseguia vender um projeto.
Ela sentava na frente de uma empresa e não vendia, porque ela não conseguia encantar as pessoas, ela não conseguia envolver. Então eu ia com ela como uma réplica, como é que a gente chamava? Uma réplica experiente. Eu falava a mesma coisa que ela, só que de um jeito super legal, e daí eu passava a bola para ela, ela trazia uns dados interessantes, eu pegava de novo a bola, porque ela não desenrolava. E isso é uma coisa super que leve alguém com você, sabe? A gente tem que conhecer a nossa capacidade Exato, e, exato. e entender a importância disso para conseguir se manter saudável, né? Para ter uma trajetória sustentável, a gente precisa ter um bom valor pelo nosso trabalho e tal, né? Eu acho que reconhecer o que você falou, reconhecer as limitações é muito importante, né? Porque a gente sabe, como você falou antes também, esse distanciamento emocional da nossa arte para falar sobre a nossa arte muitas vezes envolve medos de soar arrogante. Mas eu vou ficar Total. falando sobre a Todo minha mundo arte. morre de medo de soar arrogante. Até porque já viu alguém muito arrogante. Exato. Tem umas Exato. Você pessoas olha que e falam fala, de um jeito tão arrogante que você fala: "Meu Deus, isso é mentira, essa pessoa nem é tudo isso". Especialmente nas redes sociais, as pessoas falam cada asneira. Eu vejo umas coisas assim, fiz um vídeo hoje sobre isso. A pessoa para vender uma terapia que nem é uma terapia, falando, tipo, dizendo para a vítima que a culpa é dela se ela sofreu uma violência, sabe assim? Mas era um discurso tão envolvente que eu fico com uma raiva, porque convence. convence. Exato. Convence, muita gente cai nessas balelas e aí a gente tem vergonha de ser colocada na mesma prateleira que esse pessoal. Uhum. Mas tem como falar do que a gente faz de uma forma genuína, vamos usar essa palavra, apesar de que eu acho que a autenticidade é uma performance. Portanto, ser genuíno também é performar genuinidade. Eu acho que no fim é ser coerente com a sua verdade, né? Ou com o que te representa. Mas a gente não né? pode dizer que essa galera que a gente considera arrogante em determinado momento não está sendo coerente com a verdade ou com o que a representa. Talvez ela seja Então, assim. Não, exato. Então é difícil falar esses termos, o que é autenticidade, o que é ser genuíno, mas existem maneiras de ser coerente com o que você acredita e comunicar. Esse negócio que você falou me lembrou, e eu até queria trazer para cá, fiquei pensando, né, como eu poderia contribuir com artistas de uma forma mais intensa. E eu fui contratada um dia por uma artista, que é uma artista visual, ela trabalha com quadros em galerias, ela é muito boa, ela é conhecida, porque ela precisava falar do trabalho dela para um projeto, para um edital. E ela não conseguia. Simplesmente, ela não. E não é que ela não tinha medo de soar arrogante, ela realmente não sabe falar, porque ela se expressa com a tinta. Tipo, É e o meio de realmente você olha comunicação um dela. quadro dela e você fala: Meu Deus, dá para falar? Eu consigo falar meia hora sobre um quadro dela. E olha que eu não entendo nada de arte, porque é um troço que mexe com quem tá ali. Sim. Então eu posso falar até do meu ponto de vista, mas para ela era quase impossível. E se ela falava, ficava uma coisa tão tosca que realmente ela não ia conseguir vender nada. Estragava o quadro dela. Era melhor ficar em Porque silêncio. ela tinha que teorizar sobre uma coisa que realmente ela não tinha arcabouço dentro dela para teórico para discorrer sobre aquilo. Então, sabendo disso, ela pediu ajuda, até porque ela ia começar a falar também em vídeos, ela precisava desse auxílio. E depois de um pouquinho de tempo, uma pessoa, né, muito esperta, depois de um tempinho ela já pegou que palavras poderiam traduzir aquilo para um universo que não é o universo da pessoa que está dentro de uma galeria todo dia ou que está fazendo quadros, né? Ela até conseguia falar com quem faz, mas ela não conseguia traduzir para um público geral, assim, né? Para a pessoa que vai consumir aquilo num sentido bacana, porque consumidor, né? Essa coisa louca que transforma todo mundo em consumidor, é desespero, mas... Não, mas você vira essa ponte, né? A comunicação entra como uma ponte daquilo que a pessoa está vendo, que você pode deixar um espaço para a pessoa interpretar e sentir, mas você também pode direcionar ela para aquilo que E você no tá geral, mostrando, quando você né? pega a mãe, quando você acha o seu estilo de fazer um vídeo, conversar, você acaba gostando. Você acaba curtindo esse negócio depois, porque você vai vendo o retorno disso, né? No geral, você vai postar nas suas redes. Essencialmente, as redes são de amigos, né? Esperamos, né, que os inimigos não estão ali querendo ver tudo que você faz. Hoje até acontece, mas... Então, as pessoas têm muito medo, mas é um medo que é um pouco infundado. No geral, quando você começa a se mostrar numa rede, falar do seu trabalho, falar de você recebe muito mais feedback positivo do que negativo. Eu acho que é isso, o movimento. O selo Sheili. Selo Sheili garante. Mas eu acho que é justamente isso, né? Quando a gente fica muito no pensar, será que eu vou conseguir? Como que eu vou me comunicar? Não teoriza, né? Teoretiza. Vai lá e faz, grava 15 vídeos. É só na prática que a gente consegue, começa a se soltar um pouco mais e ganha intimidade, né? Com a nossa própria comunicação, com a câmera, com até o escrever sobre a gente, né? Sim, sim. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E eu sempre falo, faz um vídeo para você mesmo, não precisa publicar.
mas para você se olhar. E aí vem N questões, né, mas sabe que comunicar é muito difícil, Caju. Uhum. Parece fácil para quem já está há bastante tempo, mas comunicar e comunicar bem, a maioria das pessoas que me contrata já comunica, já fala em público há bastante tempo, não é mais gente que já fala há muito tempo me chama, do que gente que tem vergonha e que não fala. Porque a pessoa entende o tamanho da potência de uma boa comunicação. Quanto mais ela usa. Então ela vai querer aprimorar esse negócio. Sim. E é difícil porque vai entrar, especialmente quando a gente fala de vídeo, vai entrar na autoimagem, numa aceitação. Eu falo que é a parte do treinamento aceita que dói menos, né? Que é você ficar assistindo o que você faz. Muita gente faz vídeo público e não gosta de ver o que fez. Tipo, posta e sai correndo. Posta e sai correndo, sim. Posta e sai correndo. Só que você só vai se tornar uma melhor apresentadora ou apresentador, né, de um conteúdo, quando você começar a se comparar com você. E aí só tem uma forma, se ver. No primeiro vídeo ficou mais ou menos, no segundo você estava melhor, mas o conteúdo não ficou tão bom, no terceiro o ritmo estava melhor, mas aí você se embaralhou no conteúdo, sabe? Você faz e fica olhando você mesmo, você tem que enjoar da tua própria cara. E ouvir a própria voz também, né? Porque começa por aí. Ouvir a sua voz fora da sua cachola já é uma outra dificuldade. Desespero, né? Não, as pessoas têm muito. Nossa, todo mundo fala. Eu dou um curso de oratória junto com uma colega que é fono. Há uns 4 anos a gente dá esse curso. Toda semana, praticamente, para turmas de umas 20 pessoas. E sempre eu faço a mesma pergunta. Quem aqui? A pergunta é: e aí, estou fazendo para você que nos ouve nesse momento. Quem aqui adora a sua voz? Quando ouve sua voz, fala: nossa, que voz linda. Sim. Adoro minha voz. Em 4 anos, dando aula toda semana, uma pessoa levantou a mão. Uma. Porque eu faço essa brincadeira falando: adoro, que voz, hein? Que voz maravilhosa. Uma pessoa em 4 anos. Quem era essa pessoa? Tô curiosa. Cara, era uma moça, que ela falou: cara, eu adoro minha voz, acho massa, adoro, não tem problema nenhum. O máximo que as pessoas fazem, não fede nem cheira. Mas a maioria, quando eu falo assim, quem é que não gosta de ouvir sua voz? Todo mundo levanta a mão. Não gosto, não reconheço, né? Parece que não sou eu falando. Muitas vezes a nossa voz, a gente tem um timbre pessoal, mas a gente também aprende a falar com as pessoas próximas a nós, né? O nosso jeito de falar. Muitas vezes nós somos confundidos com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa irmã. Se eu fico lá em Pato Branco, onde nasci, se eu vou visitar meus parentes, você vai me ver cantando, você não vai saber no telefone se sou eu, uma das minhas irmãs ou a minha mãe. Todo mundo fala igual. Exato. Então, essa parte que a gente aprende, dá para desaprender e reaprender. E aprimorar se você quiser. Mas também tem toda uma construção de que a voz das mulheres é feia ou fina. E tem uns abusos de fonos que vão dizer que você tem que engrossar a voz para ser respeitada. Você imagina, eu quero morrer quando eu ouço esse tipo de dica. Gente, vocês não precisam mudar a voz de vocês, por favor. Abrace a voz que você tem, use isso a seu favor. Mas eu acho que é interessante isso que você falou do exercício de se ver no vídeo, né? Porque a gente também aprende aí como aplicar isso na vida real. Você se enxerga como você vai negociar com um cliente ou com, sei lá, um colecionador, com alguém que vai te contratar para um job, né? Uma vez que você começa a se enxergar também, você começa a se perceber na vida real, né? Porque isso também faz diferença. Como você negocia ali cara a cara, olho no olho, porque ali é diferente também, né? Sim, e acho que tem algo aqui que talvez, como eu venho da atuação, né, a arte que eu sempre pratiquei foi a arte da atuação, ator passa por muito teste durante a vida. Acho que não é a mesma coisa quando a gente fala de artes visuais, como você, por exemplo. Ator está muito acostumado com teste. Você vai fazer 20 testes para passar em um comercial. Se passar. Eu nunca passei em um comercial, por exemplo. Eu já fiz muito trabalho institucional, eu já fiz filme, eu já fiz todo tipo de coisa como atriz, mas propaganda eu nunca passei. E não quer dizer que eu não tentei. Gente, quanto cachê teste eu recebi? Tem essa boca fina que não emplaca, o povo gosta de sorrisão. Já entendi, já organizei teste, já selecionei pessoas, mas eu não passo em teste. Então a gente está acostumado a não ser escolhido, não ser selecionado, a gente está acostumado com o fracasso. A gente sabe lidar com o fracasso muito bem, a gente está acostumado com o feedback de uma diretora ou de um diretor pedindo para você mudar. Acho que muitos artistas não estão, dependendo da área, não estão habituados. Então, uma coisa para a gente melhorar a nossa comunicação é se apaixonar por feedback. A gente precisa do feedback. Um é esse, eu assisto o vídeo, como você falou, e eu vejo como o outro está me vendo. Mas por que não pegar algumas pessoas que já trabalharam com você? Faça esse exercício, você que está Agora, aí. anote aí no seu caderno. Aí, no seu caderninho. E pergunte
quais são as qualidades do seu trabalho que a pessoa admira, onde ela vê pontos de melhoria. As pessoas são muito generosas, elas vão te falar. Você vai ter que respirar, porque quando você dá uma portinha, né, especialmente se for anônimo, você manda para umas pessoas, faz um forms, né, e manda para umas pessoas, que você gosta, elas vão abrir o coração mesmo e vão te falar, e aí que tá a oportunidade. Então acho que a gente ainda tem essa mística em torno dos artistas como seres diferenciados, acho que isso tem caído muito por terra já, mas ainda existe uma coisinha lá, né, que é quase como se você tivesse um encantamento diferenciado, e na verdade tu é um operário aqui junto do mundo das artes, e quanto mais feedback você tiver, seja você vendo você mesmo, a sua atuação, mas também pedindo para outras pessoas te dizerem o que elas estão percebendo. Ah, não fechou. Você pode perguntar, você poderia me dar um feedback do porquê que você não fechou comigo, só para eu aprimorar a minha comunicação na próxima vez? É algo que eu estou buscando fazer? Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, né? É um mérito de você estar se esforçando, porque são coisas distintas realmente, né? Eu acho que isso, você vai ser criticado, você vai ser rejeitado, e tá tudo bem, né? Você aprende, você não precisa enfiar a cabeça na areia, tipo avestruz, e fingir que ninguém tá te vendo. Não, aprende dos seus erros, né? Olha para isso e melhora. A cada vez você vai melhorando. Uma negociação, você não vai talvez acertar de primeira, mas aí você entende o que você pode melhorar, e você vai melhorando com o seu erro, né? Você vai errar. Eu tive uma amiga, ela falava, vou dar uma de Sheili. Ela morria de medo de falar com as pessoas. A gente ia num evento, ela não falava com ninguém. E existe uma pessoa que ela adorava. Uma vez tinha um jornalista, e ela falou: Meu Deus, eu sou muito fã, não acredito que essa pessoa tá aqui. Eu falei: Vai dar um oi. Ela: Meu Deus, de jeito nenhum. Aí uma hora eu fui tomar um café. E o cara não tava lá pedindo um café. Oi, fulano, tudo bem? Nossa, minha amiga que tá aqui comigo, ela é muito sua fã. Olha, ela é tão fã que ela chega até a ficar com vergonha de conversar contigo. Foi a desculpa que eu achei para dar um oi, para fazer um network. E depois eu contei para ela que morreu de vergonha, mas aí a gente se encontrou, trocaram figurinhas e depois conversaram um tempo, sabe? Foi uma portinha. E aí, a partir daí, ela começou a dar de louca, que é, às vezes, essa dificuldade de puxar uma conversa. Como eu puxo uma conversa assim, do nada, nunca vi ninguém. Dar de louca é a melhor forma. Dar de louca, né? Como você puxa uma conversa, né? Então, se você está aí, não sabe puxar uma conversa, vou te dar uma dica, perguntas abertas e fechadas, né. Ao invés de você sempre vem aqui, né, você pode perguntar: "O que que você mais gosta aqui?". Que aí a pessoa vai ter que discorrer, ela vai ter que pensar e discorrer. Evite perguntas que a pessoa possa responder com sim ou não, né. "Ah, você está esperando o show?". "Sim". Agora, se você gosta de MPB, sei lá, que é o que vai bom, a pessoa pode responder sim, né, mas o que que tem algum motivo, você veio por causa da banda? Aí a pessoa talvez vai ter que dizer: Não", se ela for grossa, mas geralmente ela já vai puxar um assunto com você. Então evite a pergunta de sim ou não, procure perguntas mais abertas, que a pessoa pode, né, discorrer um pouquinho sobre alguma coisa. Sim, total. Não, eu acho que isso, né, a gente perder esse medo e vergonha, porque é isso, se você é um artista e você quer se comunicar, você quer aparecer, você tem que falar, né, e aí é isso. Ou o que você falou, é muito legal de usar outras pessoas, eu já fiz isso também, de, por exemplo, quero contratar uma galeria, eu era super tímida e fechada, aí eu parava na porta da galeria, fazia respirava, tinha um mini ataque de pânico, e eu ia embora. Aí eu fiz isso umas 3 vezes, até que eu falei assim para um amigo, eu falei: "Você pode me ajudar? A hora que eu quiser desistir, você vai falar: não, entra". É tipo um buddy, meu, para te dar um empurrão. Ou a sua amiga que te usou ali como entre meio, né, de falar: "Meu, usa ali, me apresenta, usa numa conversa, fala por mim". Tipo, usa as pessoas que você tem na sua manga aí para te ajudar com isso, né. Você não precisa fazer tudo sozinho, tá tudo bem. Exato, a gente não precisa fazer tudo sozinho. E claro que ao longo do tempo é como você falou, eu lembro quando eu te conheci, não gente, era outro ser humano, não tinha nada a ver com esse daí, é espantoso ver Caju toda nas redes sociais, eu confesso, eu fiquei espantada quando vi, É né, faz mesmo. um tempinho que a gente não se vê, é chocante, né, e é pela necessidade, eu brinco que não adianta você ser foda se ninguém ficar sabendo. Exato, Como é que as exato, pessoas vão saber? Você vai ter que falar. Né, como você exato. vai ter uma oportunidade, se você não conseguir falar de você, do seu trabalho, de quais são as qualidades, a gente tem que perder esse medo de parecer arrogante, porque se você não disser as qualidades, como é que alguém vai descobrir? Uhum. Tem algum outro medo, assim, que as pessoas têm, que você sente na sua experiência, Sheli, além desse negócio da arrogância, ou de não gostar da própria imagem, ou ficar tímido, tem alguma outra coisa, assim, que acontece muito? Ou não? Fiz ela pensar. Me fez pensar. É que essencialmente a gente já abordou acho todos os medos principais.
Acho que as pessoas têm medo da sua própria reputação muito grande, mas isso poderia não parecer arrogante, não conseguir a venda, por exemplo, às vezes não entrar numa galeria, não tem a ver com a sua habilidade de comunicação, tem a ver com uma questão psicológica de o quanto você acredita realmente naquele trabalho, não é um trabalho de comunicação. E é legal a gente separar essas caixinhas, porque tem pessoas que trabalham, por exemplo, uma coisa é um trabalho de coach, uma coisa é um trabalho de coach. Eu sou uma treinadora de comunicação, eu trabalho a sua comunicação. Se esbarrar numa questão psicológica, eu vou te dizer: olha, isso aqui você leva lá para sua terapia e resolve lá. Não é aqui comigo. Né? Você não precisa encontrar a causa da sua insegurança para resolver a sua comunicação pontual, seja para palestrar num TED, por exemplo, que eu treino muita gente, seja para ir negociar. Você não tem que achar a causa. Agora, se você quiser realmente trabalhar o problema, aí é legal você achar a causa e trabalhar a causa. Eu vou trabalhar na resolução para aquele momento. Então, acho que o que as pessoas têm medo é de não conquistar aquilo, de serem julgadas. Eu acho que é o principal. E acredito que a timidez é uma coisa muito que a gente deveria estudar muito mais profundamente, né? Ou os introvertidos ou a timidez, porque muitas vezes a timidez não é o que a gente pensa. Geralmente, quando a gente pensa numa pessoa tímida, a gente pensa numa pessoa que fala pouco, pequena, humilde, né? Vem uma imagem assim, de uma coisa pequenininha. E muitas vezes a timidez, o não falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu gostaria, tem muito a ver com superioridade, que é o oposto dessa imagem que a gente tem. Porque eu sou tão perfeita e tão maravilhosa que eu não posso errar. Então eu não vou nem abrir minha boca, porque se eu abrir e errar, eu não vou aguentar o tombo. Então é o oposto. Eu não estou dizendo que todo mundo que é tímido é isso, não é a questão, mas a pessoa precisa fazer uma investigação para entender. É um pouco inevitável que quando a gente comece a trabalhar a comunicação com alguém, essas questões vão aparecer. Sim. Eu ia falar até a questão de se valorizar, né? Que é uma coisa que eu falo muito. Eu trabalho mais a parte do autoconhecimento em si, né? Mas eu acho que é isso. É inevitável, né? E aí você realmente fala, amigo, vai para terapia e volta para cá? Como que você lida com essa... Eu falo, isso mesmo, dependendo do que a gente tem como foco, mas eu não sou uma terapeuta, eu já fiz curso, eu entendo esse limite, e acho fundamental que a gente compreenda esse limite, que quando vocês trabalhem com profissionais, vocês entendam esse limite. Uma pessoa que não tem essa formação, ela não vai te ajudar, ela vai dar opinião na sua vida, e daí opinião de graça você não aceite. Vai procurar. E às vezes é isso. Então, digamos que você tem um objetivo, você vai fazer uma live daqui X tempo, então nós vamos preparar você para essa live. A gente consegue burlar, a gente consegue organizar a live, para a live ir bem. Mas se tangenciar alguma coisa aí dentro de você, né? Se passar por algo que você sente que é mais íntimo, que é uma trava diferente, a gente resolveu para a live. Mas você pode ir lá destrinchar isso numa terapia. Então não é que a gente abandona, se vire sozinho, não é isso. É que assim, ó, aqui eu consigo te ajudar até aqui. Se você quiser, mas eu recomendo, se você tiver vontade, você não precisa para essa live resolver isso. A gente consegue fazer a live dessa forma aqui. Mas se você quiser, é bacana dar uma olhada. Tem gente que vai precisar olhar com mais carinho para essas questões. Sim, porque são coisas que, quando a gente fala do artista, né, eu sempre digo que você não consegue separar as coisas. Você pode separar, eventualmente, assim, para certas coisas pontuais, mas às vezes você se enxergar como um todo, e não é que você precisa resolver todos os seus traumas para você começar, não é isso. Exato, não precisa, você resolve. Vai fazendo, e tem coisas que podem estar te bloqueando? Pode. Mas e esteja disposto, vai fazendo com a disposição de receber feedback e de aprimorar, sabendo que você não sabe tudo daquilo, né? Exato. É difícil falar que é artista, eu acho que todo mundo se compara com outras pessoas, mas os artistas se comparam muito, sempre tem alguém, até porque você é criado na base, você é forjado na base da admiração de artistas que você gosta. Acho que não tem um artista que não viu algum artista e achou incrível e por isso quis fazer arte, tipo, todo mundo tem na sua trajetória pessoas que você admira muito e você fala, mano, eu não sou um fio de cabelo dessa pessoa. Essa pessoa é genial, se acha pequenininho. Essa pessoa é incrível. E é normal, nossa, tem atrizes que eu fico tão embasbacada. Tinha uma colega minha, lá em Curitiba, a gente fazia uma peça junto. Ela era tão boa, que na hora que ela ia entrar, eu tava na coxia, eu nem respirava. Eu ficava assistindo a cena dela, falando, nossa, um dia eu quero ser como ela. Eu tava 2 segundos de entrar na minha cena, e eu tava paralisada olhando ela, porque era um troço, assim, extraordinário, sabe? É uma coisa que... E assim, babando, falando, meu Deus, essa pessoa é um espetáculo. Então é natural que a gente se compare o trabalho, queira evoluir como a gente pensa que aquela pessoa tá, né? Queira aprender com essas pessoas. Então é muito dolorido. Uma construção dolorida às vezes, né? E você vai tentar, e aquela pessoa já tem muita experiência. Então essa comparação é algo que a gente precisa trabalhar.
para lidar com a frustração da comunicação também. Mas o melhor jeito de aprender a comunicar é ver os outros comunicando. Como que você explica um pouco assim do seu método, da sua metodologia, só para não sei se existe um método, claro que cada cenário é um cenário, né? Mas enfim, como que você ajuda as pessoas de fato a falarem melhor? Como que você faz esse processo? No geral, eu vou ver como elas falam hoje, então a gente vai conversar com base em uma sequência de perguntas que eu tenho, de acordo com a tua questão, né? Se é uma live, se é um TED, Se é uma live, se é um TED, se é se vender mais na internet, fazer vídeo, canal do YouTube, porque é diferente você fazer vídeos no Instagram, você fazer um canal no YouTube, são comunicações um pouco diferentes, porque as pessoas já reconhecem alguma coisa que você precisa ter. Claro, você pode querer, às vezes não, você quer chegar chutando balde em tudo, fazendo uma coisa totalmente do seu jeito, que não tem nada a ver também, é uma possibilidade, né? Vai muito de quem tá na frente. Mas tem uma sequência para nós nos conhecermos, e aí eu vou entender o que você tá fazendo naquela comunicação, e aí eu vou observar isso em tudo, porque a pessoa, ela se mostra. Eu falo, quando você fala na câmera, você tá pelado. A câmera mostra tudo o que existe, ela só não filma o que não tá lá. Agora, tudo que tá, tua insatisfação, tua raiva, tua tristeza, tua insegurança, tudo aparece, assim, a pessoa meio que tá pelada na frente, digamos assim. E aí vou pegando no pé, né? Vou pegar no seu pé, vou dizer, e tal coisa, por quê? E tal coisa. E se fosse assim, será que poderia ser cozido? Tal coisa faz sentido? Reparou que repetiu isso? Reparou que você está justificando? Você sempre começa uma frase justificando alguma coisa. Eu vou pegar no pé. Então, Realmente. Se você não quer que pegue no pé, que passe mão na cabecinha, nem comece. Nem começa. Eu falo que o meu treinamento é tiro, porrada e bomba, barraco, confusão e gritaria. Não é nada. Por isso que eu chamo de treino. Pensa, quando você vai treinar uma luta, quando você vai treinar para uma maratona, é esse tipo de treinamento. Você treina e você treina de novo. Aí você vai equivocar, você vai falar, droga, falei de novo essa palavra que eu não quero mais usar. Não vou te impor. É dentro do seu limite do que você quer como resultado. Porque a comunicação, ela tem um resultado para chegar. Tá chegando nesse resultado? Geralmente a dúvida das pessoas é: eu estou chegando nesse resultado aqui, que é o que eu quero? Às vezes ela já sabe que não tá chegando, já analisou e já viu. Às vezes ela não tem certeza absoluta. Ela quer garantir. Então, às vezes, nós vamos substituir palavras, vamos substituir termos, vamos colocar ritmo, vamos colocar alguma estratégia narrativa. Eu trabalho com 21, na verdade, já estão em 27 estratégias, essencialmente 21, 27, que são coisinhas que você pode colocar na comunicação e que vão melhorar. Por exemplo, olha só, uma pessoa que é vista, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é vista como muito distante, assim, as pessoas não conseguem engajar muito no que ela fala, ela tem um feedback de que é distante dos outros. Você vê o vídeo dela, mas você não se sente próximo a ela. Talvez, ninguém acha que ela é autêntica, ela não transmite autenticidade, por exemplo. Só que a autenticidade é uma performance, você pode performar autenticidade. O que é autêntico? Deixa eu ver se tem uma forma de eu explicar bem isso. Isso que eu fiz agora. Deixa eu ver se tem uma forma de eu explicar bem isso. Isso é o bastidor do meu pensamento. Se eu falo ele em voz alta, você tem a sensação que eu sou mais autêntica. Ou tipo, eu sou humana, né? Tá tudo bem. Tô pensando aqui. Esses pensamentos em voz alta trazem uma ideia de autenticidade para a audiência, mesmo que eu tenha feito intencionalmente, como eu fiz agora. Você não vai saber se é intencional ou não. Então a gente pode treinar isso. Quem faz muito isso, por exemplo, é o Bolsonaro. Independente da pessoa ser uma apoiadora ou não, todo mundo fala que ele é verdadeiro. Ele fala o que pensa. E isso geralmente é o que a gente associa com autenticidade na nossa sociedade, a pessoa falar o que pensa. Então, eu lembro de uma vez que ele falou uma abobrinha, não lembro o que lá, foi uma coisa totalmente controversa, e depois ele disse assim: eu tô errado de estar falando isso aí ou não? Essa fala, logo após, quem gosta dele vai dizer, viu, ele só tava brincando, e quem não gosta vai dizer, olha o absurdo que ele falou. Mas os dois vão dizer, ele tá sendo sincero e honesto. Então, você pode performar sinceridade, você pode performar autenticidade. Tudo é às vezes você só não tem esse hábito, você nunca percebeu o efeito que isso faz, ou você sempre quer parecer, talvez, aí os motivos são diferentes. Às vezes você é uma pessoa muito que não quer errar na frente dos outros, calcula muito as suas palavras. Tem pessoas que elas são super tranquilas conversando aqui comigo e com você. Na hora de gravar um vídeo, ela fica falando meio empolada, assim. Muita gente, na hora de uma palestra, de um vídeo, fala mais difícil, como se ela tivesse que ter uma fala mais erudita na hora que ela vai falar na frente das pessoas. Só que ao invés disso aproximar, isso distancia a audiência. Se a pessoa tem realmente um vocabulário muito rebuscado no dia a dia dela, ela vai falar na frente de uma audiência assim e as pessoas não vão sentir distância, porque é muito dela. Agora, se não é, fica um negócio tão esquisitinho. É melhor você falar um palavrão do que você tentar organizar demais, sabe? Então depende a audiência e o seu objetivo. Mas são detalhes no fim do dia. Contar história, muita gente sofre para contar uma história, né?
Usar um meio da exemplo, história. Usar um analogia, trazer algo da exemplo, vida real. usar o sentimento, descrever sensações e sentimentos é algo que as pessoas têm dificuldade. E talvez a maior dificuldade para venda da sua própria coisa, você pode ser um artista que vende um quadro, ou que vende seu trabalho de ator, ou que vende um bolo. Você trabalha com doces, sei lá. Dar qualidades para o seu produto. Dar opinião a respeito do que você mesma faz. Eu lembro muito da Carole Crema, que eu fui treinar ela uma vez lá na Educar. Ela é maravilhosa, nem precisa de treinamento, ela é muito boa, ela é uma confeiteira. Por isso que eu tô falando que vocês podem achar ela e ela é maravilhosa. E todo mundo fazia uma introdução do curso que era. Hoje você vai aprender, tinha que dizer o que a pessoa ia aprender no curso. Então você vai aprender o pão de ló, vai aprender o cheesecake e vai aprender o bolo de chocolate e vai aprender o muffin. Isso você vai aprender nas 4 aulas. Isso é o que geralmente as pessoas fazem. Então, pessoal, vou ensinar para vocês o muffin, o pão de ló, o bolo de chocolate. Como que ela fazia? Então, pessoal, você quer ser um confeiteiro de verdade? Todo confeiteiro precisa aprender as massas básicas. Então, primeiro ela já fez a pessoa querer ser um confeiteiro de verdade. Já jogou o desejo, o sonho. Desejo da pessoa é ser um confeiteiro de verdade. Então, eu já tenho um sonho ali. Massas básicas. Primeiro, tem o pão de ló. Sabe aquele pão da vovó? Aquele pão quentinho, sabe? Que vem, que você já dá para imaginar ela trazendo aquele pão para você. É o pão de ló. O pão de ló é um clássico, tem que saber o pão de ló. O bolo de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Para cada um ela dava qualidades. Isso é muito difícil de fazer. Parece bobo. Vendo ela fazer, você fala assim, nossa, que coisa simples. Também sei fazer. E assim, no fim do dia, você poderia trocar até as qualidades de um bolo pelo outro. Um bolo gostosinho, quentinho, o outro era o inesquecível, o outro que era muito bom para aniversário. Mas é dar qualidades para as coisas que você está falando, acho que é a maior dificuldade. Quem vai vender um curso? Falar que o curso é bom, que a pessoa vai conseguir fazer. Existem algumas perguntas na cabeça da audiência, no caso de venda, né, que eu acho que é a maioria das pessoas que está nos ouvindo deve ser essa dificuldade, os artistas. Eu falo que tem 3 perguntas na cabeça da audiência que você pode buscar responder e vai te ajudar. O que eu vou aprender, né? O que é, no caso de um curso? Será que eu consigo? Será que é para mim? E com quem é a última? Então você não importa tanto, no caso. Não importa tanto, importa o benefício, né? O que eu ganho com isso? Então você tenta responder isso. Você pode falar diretamente. Um quadro lindo que vai deixar sua parede incrível. Tem que já, né? Tem que seduzir. É um jogo de sedução. É um jogo de sedução. Inclusive, a minha última cliente. Eu vi um vídeo seu hoje, Caju, que você falava isso. Você não. A Caju não disse, olha, minha cliente. Se ela só tivesse a palavra, ela poderia ter dito. Recentemente eu fiz um mural e eu fiquei tão feliz porque era no quarto da cliente, ela estava em casa, ela me deixou totalmente livre, ela só falou que ela queria força feminina e me deixou lá trabalhando. Depois de um tempo ela voltou, ela ficou muito feliz, porque ficou exatamente como ela queria, assim, deu outra cara, eu consegui usar diferentes planos. Você poderia ter falado tudo isso, mas você mostrou num vídeo a mesma historinha, né? Então é um case. Eu olho, poxa, me identifico com a cliente, se eu sou cliente, me identifico se eu sou artista. Então é uma excelente forma de você responder as perguntas da cabeça da audiência, é você dar um exemplo prático, né? Que aconteceu, uma amiga minha, um cliente meu, não sei quem que comprou tal coisa minha. É um jeito bem prático da pessoa se encantar. Ou isso que você falou, né, do exemplo do bolo, de aproximar a pessoa a algo que ela é palpável, né? Porque não necessariamente o que é real na minha realidade é real para você, né? Então, como que eu te aproximo da minha realidade e falo, ou o que eu quero resolver por você, né? Tipo, o que meu quadro vai fazer por você, uma sensação que você pode ter, uma emoção que você quer ter, uma transformação que você quer ter, né? Algo que talvez você já viveu e que você vive através da sua arte. E às vezes a gente tem que entender o que é prioridade justamente para essa pessoa. Às vezes ela só quer uma parede bonita na casa. Não tô cansada do branco, eu quero beleza. Exato. Mas é tão meu. Daí um artista sempre dizer, não, mas o meu trabalho é da profundidade. Não, eu vou deixar linda a sua parede. É linda, linda é a palavra. Acabou no linda, você não precisa pirar em nada, né? E aí entrar total. Não, e aí você tem que ler as pessoas também, né? Então essa troca da comunicação também faz parte, ler o que a pessoa quer, né? Ou o que é importante para ela e sempre se colocar de forma ali esperta. Não existe comunicação sem escuta. A base da comunicação é a escuta. Seja a escuta das palavras do outro ou do ambiente. Vamos ampliar essa ideia de escuta, né? A escuta do que está acontecendo, a escuta daquele momento na sociedade. Tem coisas que vão fazer sentido, não vão. Você precisa escutar o que está pulsando ali. Na realidade do momento, né? Nas redes sociais, às vezes, é difícil
porque você está geralmente sozinho na frente de um celular. Mas tem o que está rolando nos feeds, tem as discussões que são pontuais nesse momento, tem o que as pessoas andam querendo comprar. A gente tem que começar a ter amor a dados quando a gente quer ser relevante profissionalmente hoje, né? Um pouco de data literacy, literatura de dados mesmo, entender onde eu pego um dado, como que eu sei qual é a cor que as pessoas estão procurando, qual é o tipo de imagem que as pessoas de determinada idade gostam mais, as pessoas que têm grana para comprar o meu trabalho, dependendo do valor que ele custa, onde elas estão? Né? Quem vai contratar uma treinadora de comunicação? Geralmente, ou a pessoa quer se expressar na internet, ou ela está numa empresa e está com desafios. Quem mais me contrata são pessoas que acabaram de mudar de cargo. E elas sabem que a comunicação delas para chegar até ali não vai funcionar agora. Porque ela tem outros pares, outras pessoas, então ela dá aquele medo, ela fala: vou precisar de um treino aqui. Legal. Ou que tem muito conflito, sei lá. Então, onde estão essas pessoas, né? Se eu vou ajudar a solucionar conflito de comunicação, cadê essa pessoa? Então, eu tenho que Com pensar quem em eu tô dados. falando. Exato. Muito bom, Sheili, muito bom. Vamos fechar aqui com uma pergunta. Obrigada pelas suas contribuições todas. Adoro. Te perguntei lá no começo o que você diria para o seu eu de 10 anos atrás. Qual é um conselho que você se dá hoje em dia, assim, diariamente? Ou que você tem que se dar a partir de agora? Easy, girl! Acho que... Não, mentira, eu nunca falo para eu ficar calma. Acho que em algumas questões, sim. Um conselho que eu me dou ultimamente... Nossa, eu me dou tanto conselho todo dia. Adoro, eu também, mas... O que eu estou buscando ultimamente, acho que é mais fácil eu pensar assim, né? Não é exatamente um Sim. conselho, mas... O que você busca? Eu estou cuidando mais de mim para eu estar inteira para todas essas coisas que eu faço. Hoje eu estou cuidando disso, porque foram 2 anos aí de início da pandemia, onde eu trabalhei muito, 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 projetos gigantes, tentando, né, contribuir também com tudo que eu sei para esse momento tão duro e difícil. E agora eu senti, meu corpo sentiu, tudo sentiu, agora eu estou tentando iniciar esse 2022, nós estamos no início do ano, nesse momento de gravação, com um pouco mais de tranquilidade, para poder fazer mais coisa. Então, Exato, assim, não é uma isso. tranquilidade para dizer: não, é que eu quero descansar, não, é que eu quero fazer mais, e para isso eu Sim. preciso estar mais organizada. Não, eu tenho super esse lema também. É melhor você tem que estar inteiro para poder transbordar mais. Então não adianta você ficar ali tirando e você não está cuidando, né? Bom, um belo conselho. Obrigada, Sheili, pela participação aqui no podcast. Espero ouvir mais de você em outros momentos para os artistas se inspirarem aqui um pouquinho, aprenderem com você também. A gente vai deixar a live gravada no teu perfil?